Olá, povo de Deus, a paz de Cristo a todos, aqui é o Felipe. Eu vou continuar o que eu comecei no vídeo anterior, né? Tocando algumas objeções protestantes ao primado Petrino. Vou mudar aqui a tela. Daqui a passagem de... A objeção que eu vou refutar agora é baseada na passagem de São Marcos. São Marcos, capítulo 10. Capítulo 10. É uma passagem que eles usam para negar o primado Petrino. Isso aqui, ó. São Marcos, capítulo 10, versículo 42 e 43. Versículo 44, até o 44, diz assim. Não, é do 42 ao 45, ó. Jesus chamou e deu-lhes esta lição: sabeis que os que são considerados chefes das nações dominam sobre elas, e os seus intendentes exercem poder sobre elas. Entre vós, porém, não será assim. Todo que quiser tornar-se grande entre vós, seja vosso servo. E todo que quiser ser o primeiro, seja escravo de todo. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em redenção de muitos, por muitos. Veja, a questão que eles pegam é isso aqui, ó. Sabeis que os que são considerados chefes das nações dominam sobre elas, e seus intendentes exercem poder sobre elas. Entre vós não será assim. Mas o que eles deduzem? Então Jesus está falando que não é para ter um governo, uma liderança. Ele está pegando, ó, nas nações ali, tem o chefe das nações, os reis governam e tal. Entre vós não é para assim, né? Não será assim. Não é para ter um governo. Mas ele disse isso que não é para ter um governo? Não. Né? Porque, primeiro, ele fala, ó, os chefes das nações dominam sobre elas, seus intendentes exercem poder sobre elas. Ou seja, entre vós não será assim como? Não é para dominar, ou seja, o que for liderar o grupo não é para dominar, não é para ter uma liderança autoritária. A gente pode verificar isso se a gente comparar isso aqui com uma outra versão desse mesmo discurso que está lá em São Lucas. Né? São Marcos trouxe uma versão desse discurso. São Lucas ele traz uma outra versão de, graças a Deus, ele colocou outra parte do discurso que Marcos não colocou aqui. Outro trecho que esclarece mais o sentido do que Jesus quis dizer. Né? E mostra claramente que Jesus não estava negando a existência de uma autoridade no colégio apostólico. São Lucas capítulo 22. São Lucas 22, aqui a partir do 25. E Jesus disse-lhes: o rei dos pagãos domina como senhores, e os que exercem sobre eles autoridade chamam-se benfeitores. Que não seja assim entre vós. Veja que é basicamente a mesma coisa que ele fala em Marcos, né? Mas vamos continuar lendo aqui, ó. Mas o que entre vós é maior, torna-se último. Aqui ele fala diferente, aqui já começa diferente. O que entre vós é maior, torna-se como último. E agora aqui, ó. E o que governa, seja como servo. Então veja, eu falo isso e falo claramente. O que entre vós é o maior. Então, existe o maior. E esse tem que ser o último. E o que governa, então existe o que governa. Ele como servo, então, entre eles, existe o maior, existe o que governa. Ele tá negando a autoridade? Não. Então a questão aqui é que ele não está falando sobre ter ou não ter autoridade. Ele está falando sobre a forma como essa autoridade deveria ser exercida. Veja, vamos continuar. Pois qual é maior, o que está sentado à mesa ou o que serve? Não é aquele que está sentado à mesa? Todavia eu estou no meio de vós como aquele que serve. Ou seja, ele está falando que a liderança do colégio apostólico, que vai ser de São Pedro, não deve ser como os governos pagãos, os reis pagãos, liderança autoritária, mas como a liderança de Jesus do colégio apostólico. Onde ele fala que ele está estou no meio de vós como aquele que serve. Ou seja, Jesus exerce liderança, mas ele veio para ele mesmo diz, veio para servir, não para ser servido. Ou seja, é uma liderança ao estilo de Jesus, não ao estilo dos reis pagãos. E vós tendes permanecido comigo nas minhas provações. Pois, disponho do reino a vosso favor, assim como meu Pai dispõe a meu favor, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos senteis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua confiança não desfaleça. Tu, por tua vez, confia nos teus irmãos. Veja,
Jesus, depois de fazer esse discurso, né, falando sobre a liderança, ser como ele, né, liderar os apóstolos, servir e tal, ele se vira e fala especificamente para Pedro. Ou seja, ele faz um discurso sobre liderança e depois se vira para Pedro. Ou seja, como se estivesse dizendo que o discurso que ele fez agora é para Pedro. Né? Ele se vira para Pedro e fala: Satanás vos reclamou para hospedar como trigo. Ele reclamou a todos vós, né? Mas ele fala: vos reclamou, então todos, reclamou, todos os apóstolos para hospedar como trigo. Mas ele rogou por quem? Por Pedro. Mas eu roguei por ti para que a tua confiança não desfaleça e tu, por tua vez, confirma os teus irmãos. Ou seja, Satanás rogou para você que reclamar, vocês apóstolos, vocês 12 aí, como trigo. Mas eu olhei para Pedro e falei: Pedro, eu roguei por ti para que a tua confiança não desfaleça e tu confirma os teus irmãos na fé. Ou seja, ele dá aqui uma função de líder para Pedro. Confirma os teus irmãos. Então o discurso de liderança era para Pedro. Sobre como deve ser a liderança. Ou seja, você vai ser um líder, mas não um líder autoritário, como os reis pagãos. Um líder que serve. Que se põe a serviço, como Jesus se pôs a serviço. Veio para servir, não para ser servido. Né? Confirma os teus irmãos. É uma missão de líder, né? De um líder. Confirma os teus irmãos na fé. Confirma os teus irmãos na fé, né? Porque estão no caminho certo. Guia eles, né? Outra coisa que eles afirmam é o seguinte: a gente usa aquela passagem de São João, capítulo 21, versículo 15 a 17, onde Jesus dá a Pedro o pastoreio do seu rebanho. Aí eles argumentam: não, mas Pedro não foi o único que recebeu a missão de pastoreio de Jesus. Pedro não era o único pastor que tinha na igreja, né? Pastor de alma. Aí cita passagens como, por exemplo, Atos dos Apóstolos 20, no versículo 28, que eu vou mostrar aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28. Aqui, ó. Cuidai de vós mesmos, todo rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastorear a igreja de Deus, que ele adquiriu com seu próprio sangue. Né? É São Paulo falando para outros bispos da igreja. Né? Outra passagem está na primeira carta de São Pedro. No capítulo 5, versículo 2, ele diz assim: São Pedro falando: Velai sobre o rebanho de Deus que vos é confiado, tende cuidado dele, não constrangidos, mas espontaneamente, não por amor, interesse sórdido, mas com dedicação. Vamos ler desde o versículo 1. Eis a exortação que vos dirijo aos anciãos que estão entre vós, porque eu sou ancião como eles. Fui testemunho do sofrimento de Cristo, serei particularmente com eles naquela glória que se há de manifestar. Velai sobre o rebanho de Deus que vos é confiado, tende cuidado dele. Não constrangidos, mas espontaneamente, não por amor, interesse sórdido, mas com dedicação. Cara, veja, dizer que a outros pastores não anula que Pedro seria o pastor universal. Pedro é o pastor universal. Jesus, quando ele dá o pastoreio a Pedro, ele não limita o rebanho que ele vai pastorear. Ele dá o pastoreio sobre todas as ovelhas e cordeiros. Né? E os apóstolos eram ovelhas do rebanho de Cristo. Lembra da profecia, Zacarias 3:7. Pereira passou as ovelhas dos rebanhos se dispersaram. Se referindo àquele momento no Getsemane, que Jesus é preso, os apóstolos são os apóstolos saem correndo. Ou seja, a profecia cita, feriu o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersaram. Jesus cita essa profecia e as ovelhas são os apóstolos. Os apóstolos eram ovelhas. Então, e Jesus não limitou o rebanho de Pedro, não incluía os apóstolos como ovelhas. Então, Jesus colocou Pedro como autoridade sobre os apóstolos, sobre todo o rebanho. Pedro é o pastor universal de todo o rebanho. Os outros são pastores de parcelas do rebanho. Né? O Papa, ele pastoreia todo o rebanho de Cristo na igreja inteira. Os bispos, os padres, são pastores de parcela do rebanho. O bispo, ele pastoreia a parcela que está numa diocese, o rebanho de uma diocese. O padre, ele vai pastorear o rebanho de uma paróquia. Né? Mas o Papa pastoreia o rebanho do mundo inteiro. Veja que São Pedro aqui ele vai dizer: Eis a exortação que dirijo aos anciãos que estão entre vós, porque sou ancião como eles. Então ele dirige uma exortação aos anciãos. A quem ele diz isso aqui, ó, velar sobre o rebanho de Deus. A quem dá essa orientação, sobre velar sobre o rebanho de Deus que vos é confiado. Ele dá uma orientação, dá uma exortação aos anciãos. Agora eu pergunto, se ele não é autoridade sobre esses anciãos, com que autoridade ele exorta eles?
Cara, se Pedro não tivesse mais autoridade que eles, ele não poderia estar exortando. Agora, se Pedro está exortando esses anciãos, é porque Pedro tem autoridade sobre esses caras, sobre eles, né? Ele tinha autoridade para exortar, na verdade. Então ter outros pastores não anula, não nega o primato petrino, por quê? Cara, os bispos, padres, são pastores de parcela do rebanho. O Papa é pastor universal de todo o rebanho. Pedro recebeu pastores sobre todo o rebanho. Jesus Cristo não limitou o rebanho. Não disse pastorar uma parte, não. Disse apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Apacenta os meus cordeiros. Cristo deu a Pedro pastoreio de todo o rebanho. Confiou a Pedro pastoreio sobre todo o rebanho. Todo, sem limitar. Agora, os outros, os bispos, os outros que receberam pastoreio sobre uma parcela do rebanho, né? Veja, velar sobre o rebanho de Deus que vos é confiado. Aqui é a parcela que é confiada. Né? Eles anciãos, cada parcela. Perdão, cada bispo, cada ancião é confiado uma parcela do rebanho. E Pedro exerce autoridade, ele exorta esses anciãos. Ou seja, ele tem autoridade para exortar esses anciãos. Então ele não é só mais um pastor igual a esses anciãos. Ele, ele é mais que esses anciãos em autoridade. Né? Porque ele tem autoridade para exortar. É a primeira coisa na passagem de Atos. Vou voltar lá para Atos dos Apóstolos. Versículo 20, capítulo 20, perdão, versículo 28. Cuidai sobre vós mesmos de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Veja, de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Veja que não tem uma vírgula aqui, né? De todo o rebanho. Se tivesse uma vírgula, seria de todo o rebanho, vírgula, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Não. Então esse aqui, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, isso aqui é um aposto restritivo. Uma oração subordinada adjetivo restritivo. Ele é português, né? Não é português. Isso aqui é uma oração que está restringindo o rebanho. Qual rebanho? O rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Ou seja, a parcela sobre o qual o Espírito Santo colocou vocês para pastorear. Né? Não é o rebanho todo. É cada bispo pastoreia seu rebanho. Né? E Pedro pastoreia o rebanho universal. Entendeu? Então, agora eu vou voltar novamente lá para São João. Aquela passagem lá. Vamos dar uma lida naquela passagem. Vamos entender o que se passou. Evangelho de São João, capítulo 21. São João 21. Aqui, ó. Tendo eles comido, Jesus perguntou a São Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Respondeu ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe outra vez: Simão, filho de João, amas-me? Respondeu ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Apacenta os meus cordeiros. Perguntou Jesus pela terceira vez: Simão, filho de João, amas-me? Pedro entristeceu-lhe porque ele tinha perguntado pela terceira vez: Amas-me? Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, sabe que te amo. Disse Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Veja que Jesus não limitou o rebanho que Pedro ia receber para pastorear. Então é todo o rebanho. Se fosse só uma parcela, Jesus teria que ter limitado. Mas não, é todo o rebanho. E Pedro foi o único que recebeu essa missão da boca do próprio Cristo. Que já dá um caráter especial para essa missão. Né? É o único que recebeu de Cristo. Né? Outra coisa que às vezes alguns argumentam é que a gente também usa o texto do Concílio de Jerusalém, né, para defender o primado petrino. Né? Em Atos 15. Eu já falei desse concílio, né, no outro vídeo que eu fiz sobre o primado petrino essa semana. Mas o argumento que eles costumam usar é o seguinte: Tiago foi o último a discursar no concílio. Então, foi Tiago que fechou o concílio, não Pedro. Eles botam a autoridade até em Tiago, para negar que Pedro é a autoridade. Né? E usa até o fato que a carta usou as palavras de Tiago para dizer: ó,
Ele era autoridade. Porque ele escreveu com as palavras dele, gente. Primeiro, não é obrigatório no concílio que a ata do concílio, o documento que vai sair do concílio, seja escrito com as palavras de quem fechou o concílio, de quem tomou a decisão final. Não. O importante é que seja a mesma ideia, né? E veja, eu vou mostrar porque que não, que é impossível ter sido o Tiago quem tomou a decisão final do concílio. Por causa desse detalhe aqui, ó. Cadê? 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 Cadê a carta? Aqui, ó. O início da carta agora. Atos 15, 23. Por seu intermédio enviaram a seguinte carta. Os apóstolos, os anciãos aos irmãos de origem pagã em Antioquia, na Síria e na Cilícia Saúde. A carta enviada para Antioquia, Cilícia. A carta seja enviada para fora de Jerusalém. Não está problema. Enviada para Antioquia. Porque a controvérsia, a discussão começou em Antioquia. Então a carta é uma resposta para as questões de Antioquia. Tiago era bispo de Jerusalém. Não é de Antioquia nem da Síria. Não, da Cilícia, perdão. Não, de Antioquia, perdão. Ele era o bispo de Jerusalém. Então, por questão de jurisdição, não pode ter sido ele que fechou o concílio. Por quê? Porque sendo bispo de Jerusalém, a jurisdição dele, enquanto bispo, é em Jerusalém. Então, ele só poderia ter tomado uma decisão para as questões de Jerusalém. Ele não tem autoridade para, ele não teria autoridade para decidir alguma coisa para as questões de Antioquia ou da Cilícia. Entendeu? Ele não tem essa autoridade. Então tinha que ser um bispo com autoridade sobre isso. E como a carta é enviada para Antioquia e para a Cilícia, ou seja, duas comunidades, dois locais, então quem fechou o concílio, quem deu a palavra final, tinha que ser um bispo que tivesse jurisdição sobre as duas cidades. O bispo que tem jurisdição sobre o mundo inteiro. Quem? Pedro. O Papa. Que era o Papa, o chefe da igreja. Veja, Tiago era bispo de Jerusalém, está na história. Né? Ele não tinha jurisdição para decidir algo para as questões de Antioquia e da Cilícia. Não tinha. Então não podia ter sido ele a tomar a decisão final. Porque não seria uma decisão de autoridade. Ele não tem autoridade para isso. Para decidir algo para esses cristãos acatarem. Não. Então essa decisão tem que ter partido de alguém que tinha autoridade sobre essas comunidades. Que tinha jurisdição sobre essas comunidades. Só poderia ser Pedro. Né? Para ter jurisdição sobre Antioquia e Síria, sobre duas comunidades ao mesmo tempo, só podia ser Pedro. Então, por essa questão de jurisdição, não tem como ter sido Tiago que fechou o concílio. Né? Outra questão. Agora para a carta de São Paulo aos Gálatas. Né? Outro argumento que eles usam. Aqui, ó. Gálatas 2,7. Ao contrário, viram que a evangelização dos incircuncisos me era confiada, uma dos circuncisos a Pedro. Argumento. Pedro era exclusivo dos judeus, então a jurisdição dele era sobre judeus. Não podia ser sobre o mundo inteiro. Gente, eu ia falar que a jurisdição de Pedro é exclusiva aos judeus então fosse assim de barra. O texto diz que foi confiada a Paulo a evangelização dos circuncisos e a Pedro a evangelização dos circuncisos, dos judeus, ou seja, o que foi confiado a Pedro é evangelizar os judeus. Mas não quer dizer que é só os judeus, que ele não podia evangelizar fora. Não, mas que a evangelização dele era preferencialmente dos judeus. Tanto é que, se for lá em Atos 10, Pedro está onde? Na casa de Cornélio, que era pagão, evangelizando Cornélio, que era pagão. Mas foi antes disso que ser decidido. Gente, vamos acabar com essa. Nós vamos mostrar que Pedro tinha jurisdição sobre os pagãos, evangelizava pagãos também. Primeiro carta de São Pedro, lá no início da carta. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são estrangeiros, estão espalhados no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Descrevendo para cristãos de comunidades de lugares fora de Israel, cristãos de origem pagã. Como é que eu sei que esses cristãos, que é especificamente para os cristãos que vieram do paganismo? Gente,
São cristãos que estavam espalhados em outras regiões fora de Israel. Cara, por que não teria pagãos também? Então, cara, ele escreve a cristãos de fora de Israel. Não tem coisa. Pedro aqui ele está escrevendo para cristãos parados no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Muitos cristãos que viviam ali eram cristãos de origem pagã. Tinha comunidade judaica nas ruas? Tinha, mas eram de origem pagã. É verdade? Tanto é, que, historicamente, a gente sabe que Pedro foi pregar em Roma, né? Eu vou mostrar aqui, historicamente. Aqui, História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia. Aqui, ó. Pedro prega em Roma. A graça divina, a sua celeste, porém, veio ao auxílio de seus ministros, extinguindo rapidamente, desde o momento de sua aparição e de sua presença, as chamas do maligno, humilhou e destruiu por intermédio deles todo o poder altivo de se levantar-se contra o conhecimento de Deus. Por isso todas as insídias de Simão, ou de qualquer de seus coetâneos, não vingaram na época apostólica, está falando de Simão Magno. O fulgor da verdade, aquele que é mencionado lá em Atos 8, né? Na verdade, tudo vencia e dominava de modo geral. Assim como o próprio verbo divino, que de data recente brilhara divinamente diante dos homens, florescia na terra e brilhava nos próprios apóstolos. O verbo divino é Jesus Cristo. Logo depois, o supracitado mágico, com os olhos do Espírito, impressionados por uma luz divina, após ter convencido de suas insídias pelo apóstolo Pedro, após ter sido convencido de suas insídias, né, pelo apóstolo Pedro na Judéia, empreendeu uma longa viagem a Limar, fugiu do Oriente para o Ocidente, julgando que somente ali poderia viver de acordo com suas convicções. Veio para Roma, onde foi bastante coadjuvado pela potência bem estabelecida. Em pouco tempo, as suas iniciativas tiveram êxito, pois foi honrado como um deus pelo povo pagão com a ereção de uma estátua. Mas essas coisas pouco duraram. Imediatamente depois, ainda no começo do império de Cláudio, a providência universal, boníssima e cheia de amor aos homens, conduziu pela mão a Roma, o adversário deste valoroso destruidor da vida, o adversário deste destruidor da vida, o valoroso grande apóstolo Pedro, primeiro dentre todos pela virtude, o autêntico general de Deus, munido de armas divinas, trazia do Oriente ao Ocidente a preciosa mercadoria da luz inteligível, anunciava como a própria luz e palavra de salvação para as almas, a boa nova do reino de Deus. Pedro, Pedro foi evangelizar lá em Roma. E a seguir ele vai dizer, ó, deste modo como? Pedro indo a Roma, a palavra divina se difundir entre os romanos e o poder de Simão se extinguiu e logo foi desaparecer. Então Pedro foi para Roma e evangelizou. Foi lá para evangelizar os romanos. Aí ele pergunta, pode perguntar, mas no início, né, Cláudio, não foi antes do concílio de Jerusalém? Tá, mas até quando Pedro ficou em Roma? Lógico, ele pode ter viajado, saído de Roma, foi para o concílio de Jerusalém, por exemplo. Mas ele ficou lá, ele evangelizou até a morte dele aqui, ó. Aqui, ó. Capítulo, ainda no livro segundo, capítulo 25, verso 5. Foi também ele, primeiro de todos os fidagais inimigos de Deus, que teve a presunção de matar os apóstolos. Nero, né? Foi de Nero. Com efeito, conta-se que sob seu reinado, Paulo foi decapitado em Roma, e ele, igualmente Pedro foi crucificado. Confirma tal ascensão o nome de Pedro e Paulo até hoje é atribuído ao cemitério da cidade. Então Pedro, ele foi para Roma, ele evangelizou Roma e ficou lá evangelizando até sua morte, basicamente. Lógico, pode ser que nesse período, né, de décadas que ele ficou ali, pode ter viajado para outros lugares, sim, mas ele passou até sua morte, né? Ele foi lá para evangelizar, morreu em Roma. Ele passou muito, dá para ver que ele passou muito tempo ali evangelizando em Roma, né? Então Pedro evangelizava os pagãos também. Ele diz, a carta de Pedro foi enviada para comunidades, né, de cristãos de origem pagã e tudo mais, enfim.
Esse argumento é muito fraco, né? Outra coisa do argumento, na mesma carta, nesse mesmo capítulo, não, perdão, na carta aos Gálatas, eu vou botar. Aqui, ó, a partir do versículo 11. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resistiu francamente, porque era censurável. Pois antes de chegarem alguns homens da parte de Tiago, ele comia com os pagãos convertidos, mas quando aqueles vieram, retraiu-se e separou-se destes, temendo os circuncidados. Os demais judeus convertidos seguiram a atitude equívoca, de maneira que mesmo Barnabé foi levado por essa dissimulação. Quando viu seu procedimento, que não era seu procedimento, não era segundo o verdadeiro evangelho, disse a Cefas em presença de todos: Se tu que és judeu vive como gentios e não como judeus, com que direito obriga os pagãos convertidos a viver como judeus? Então veja, São Paulo repreende Pedro. Aí daí, outros argumentos. Ó, se Paulo repreendeu Pedro, então não reconhecia a autoridade de Pedro. Só que não é assim. Primeira coisa, Paulo repreendeu o comportamento e não o ensinamento de Pedro. A infalibilidade papal, segundo a doutrina católica, é no ensinamento. Quando o padre ensina, quando o Papa ensina ex cátedra. Fora isso, ele pode errar. Então, em comportamento, o Papa pode errar. Então, ele pode ser repreendido se o Papa tiver um comportamento errado. Então, não é impossível. Né? Eu já mostrei isso no vídeo anterior. É um ensinamento na Constituição Apostólica Eterna do Concílio Vaticano I. Não vou nem mostrar aqui de novo. E outra. Veja que Paulo se refere a Pedro como Cefas. Várias vezes em suas cartas ele se refere a Pedro como Cefas. O nome, né, que você vê lá em João 42, que Jesus prometeu a Pedro: Tu és Simão, filho de João, será chamado Cefas, que quer dizer pedra. Que São João disse que chama pedra. O novo nome que Jesus prometeu, como se quisesse dizer que aquele que estava arrependendo é aquele que era a pedra fundamental. Fundamental não, perdão. A pedra é a base da igreja, a pedra roxa visível sobre a qual a igreja foi erguida. Deve notar que Pedro teve uma atitude errada e todos seguiram ele. Todos os judeus seguiram ele, incluindo Barnabé. Todos seguiram ele. Ora, se ele não tivesse nenhuma autoridade, como é que ele toma uma atitude errada e todo mundo segue ele? Não é? Outra coisa, a frase que São Paulo fala: Se tu que és judeu, vives como gentios e não como judeus, com que direito? Obriga os pagãos convertidos a viver como judeus. Essa frase é muito parecida com o que São Pedro disse lá no Concílio de Jerusalém. Praticamente a mesma coisa. Atos 15, versículo 10 aqui, ó. Por que, pois, provocais agora a Deus impondo aos discípulos julgo que nem nós nem nossos pais podemos portar? Ou seja, por que provocais julgo que nem nós nem nossos pais podemos portar? Que julgo? A lei. É de Moisés. E São Paulo diz a Pedro: Se é judeu e vive como gentio, com que direito obriga os pagãos a viverem como gentios? Perdão, obriga os gentios, os pagãos a viverem como judeus. Justamente o que Pedro se posicionou contra, né? Impor aos discípulos o quê? De origem pagã, um julgo que nele nem seus pais podiam suportar. Ou seja, a lei. Impor a lei aos pagãos, obrigar os pagãos a verem como judeus, os pagãos convertidos. Então Paulo usou a autoridade de Pedro contra ele. Ou seja, tipo assim, como é que você faz isso no concílio ali você disse, você falou que não, a gente não poderia impor esse julgo, a lei, usar que aos pagãos, e agora você está fazendo isso? Entendeu? Então, essa passagem em nada nega, o que Petrino só mostra que Paulo repreendeu um comportamento errado de Pedro, e ele, como qualquer outro papa, pode ter um comportamento errado, não é impossível. Porque a infalibilidade do Papa é quando ensina em ex cátedra. Então, o comportamento do Papa não é infalível. O Papa não é impecável. Ele pode pecar. Ele pode ter comportamentos equivocados, como Pedro teve um comportamento equivocado. Outra argumento que Jesus é dizer que a Bíblia não fala que Pedro era Papa em lugar nenhum. Não tem o tal do silêncio bíblico. Pedro nunca disse que era Papa. Primeiro, a Bíblia não tem toda a revelação de Deus. Né? Nem tudo é na Bíblia. Vamos lá para São João capítulo 21. Eu vou mostrar aqui. São João capítulo 20. Você, mano. Finalzinho aqui, ó, versículo
30 a 31. Fez Jesus na presença de seus discípulos ainda muitos outros milagres que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Então João está dizendo que não relatou todos os milagres, tudo que Jesus fez. Agora no capítulo 21. Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se fossem escritas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que você deveria escrever. João está dizendo claramente, nem tudo que Jesus fez, que ele falou, que ele ensinou, está registrado, pessoal. Então, nem tudo, a Bíblia não registra tudo, né? O próprio livro de Atos dos Apóstolos, vou mostrar aqui. Atos 1:3 aqui, ó. E aí, né, Jesus, aí ele se manifestou vivo depois de sua paixão, com muitas provas, aparecendo durante 40 dias falando das coisas do reino de Deus. Então, Lucas disse que Jesus, depois que ele ressuscitou, ele apareceu durante 40 dias aos apóstolos, ensinando coisas sobre o reino de Deus. Só que a Bíblia não registra nenhum ensinamento de Jesus após a ressurreição. Nem tudo está na Bíblia. São Paulo, segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2. Vou mostrar. Versículo 15. Assim, pois, irmãos, ficai firmes e conservai os ensinamentos que de nós aprendestes, seja por palavra, seja ensinamento oral, seja por carta nossa, ensinamento escrito. Ou seja, tanto que eles escreviam quanto que não era escrito. Aqui, ó, segunda carta de São João, capítulo 1, versículo 12. Apesar de ter mais coisas que vos escrever, não o quis fazer com papel e tinta, mas espero estar entre vós e conversar de viva voz para que a vossa alegria seja perfeita. O São João está dizendo que não falou tudo. Tem coisas que ele prefere falar de viva voz. Terceira carta de São João, ele fala a mesma coisa. Aqui, ó, versículos 13 e 14. Capítulo único, capítulo da carta, né? Tinha muitas coisas para te escrever, mas não quero fazê-lo com tinta e pena. Espero ir ver-te em breve e então falaremos de viva voz. Então, nem tudo está registrado na Bíblia. Então, porque não tem uma menção explícita ao privado PT, não quer dizer que ele era papa. Ah, mas Pedro nunca disse que era papa, nunca se declarou papa, nunca se declarou chefe dos apóstolos. Gente, é um argumento muito fraco também. Gente, o papa, quando ele vai se declarar, ele precisa falar que ele é papa? Não precisa, porque todo mundo sabe que ele é papa, né? Ele não começa. O papa, quando ele vai fazer um pronunciamento, ele não começa dizendo, eu sou o papa. Não, todo mundo sabe que ele é papa. Pedro, ele não precisava dizer que ele é o papa, por quê? Porque todo mundo sabia que ele é o papa, todo mundo sabia que ele era o chefe da igreja. Ele não precisava. Ele é um apóstolo, conhecido. Entendeu? Ele não precisava chegar sair e toda vez que ele fosse falar alguma coisa para alguém, dizer que ele, né, dizer que ele é o chefe da igreja. Né? O último argumento agora que eu vou refutar, que eu vou dizer. Pedro nunca esteve em Roma. Outro argumento fraco. Na verdade, é falar que Pedro nunca esteve. Por quê? Porque o Papa é bispo de Roma. Então eles falam, se Pedro nunca esteve em Roma, então ele nunca pôde, então ele nunca foi bispo de Roma, então ele nunca foi Papa. Só que falar que Pedro nunca esteve em Roma é jogar fora, né, toda a história que registrou que ele esteve em Roma. Primeiro eu vou mostrar evidências da Escritura, indícios na Bíblia. Primeira carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 12. 12 não, capítulo 15. Versículo 20.
Aqui, ó. E me empenhei para anunciar o evangelho onde ainda não havia sido anunciado o nome de Cristo, pois não queria edificar sobre fundamento lançado por outro. Ou seja, ele fala que procura levar o evangelho onde ainda não havia sido evangelizado. Roma já tinha sido evangelizada, porque ele está mandando uma carta para lá, falando que a fé de Roma é anunciada. Ele fala em Romanos 8, né? A fé dos romanos é anunciada em todo mundo, então o evangelho já tinha chegado lá. E ele fala que não leva o evangelho onde. Não, só leva, perdão, só leva o evangelho onde o nome de Cristo já chegou, porque não quer edificar sobre fundamento lançado por outro. Então disse que já tinha alguém lá evangelizando em Roma, né? Alguém já tinha ido evangelizar Roma, né? Ele fala, não quero edificar sobre fundamento lançado por outro. O mesmo Paulo fala em Efésios 2:20 que a igreja foi edificada sobre fundamento lançado, sobre o fundamento dos apóstolos. Ou seja, o fundamento seria o quê? Um outro apóstolo. Eu disse que já tinha um outro apóstolo pregando. Quem lança o fundamento seria os apóstolos. Seria Pedro? Não disse que seria Pedro. Aqui, ó. Uma passagem de Romanos que parece muito com a passagem de Pedro. Romanos 12:7-8. Aquele que é chamado ao ministério, dedique-se ao ministério. Se tem o dom de ensinar, que ensine. O dom de exortar, que exorte. Aquele que distribui as esmolas, faça com simplicidade. Aquele que presida com zelo. Aquele que exerce a misericórdia, faça com afabilidade. Isso aqui se parece muito com uma passagem lá da primeira carta de São Pedro. Acho que é no capítulo 2 isso aqui. No capítulo. Não, pera, no capítulo 4. São Pedro 4. Aqui, ó, versículo 10, 11. Como bons dispensadores das diversas graças de Deus, cada um de vós põe à disposição dos outros dons que recebeu. A palavra para anunciar as mensagens de Deus, o ministério para exercer o concurso divino, a fim de que em todas as coisas de Deus seja glorificado por Jesus Cristo. A ele seja dada glória e poder por toda a eternidade. Amém. Parece com aquela. Lembra aquela da carta aos Romanos. Como se Pedro tivesse lido aquela carta. E a carta foi enviada para a igreja de Roma. Então ele estava lá. Outra coisa, no capítulo 5 dessa carta, ele diz o seguinte: 5:13. A igreja escolhida da Babilônia saúda-vos, assim como também Marcos, meu filho. A igreja escolhida da Babilônia. Que Babilônia? Aqui não é Babilônia do Apocalipse. Vamos entender as coisas. A Babilônia de Pedro é uma, do Apocalipse é outra. São Pedro, ele morreu sem nunca ter lido o Apocalipse. Então, quando ele escreveu isso, ele não estava pensando na Babilônia do Apocalipse. Essa não é a Babilônia do Apocalipse. Mas ele cita São Marcos com ele. É. Quando a carta foi escrita, a gente não dá para saber pelo texto, né? Mas se Pedro leu a carta aos Romanos, né? Eu acredito, né? A gente vê aquele trecho da carta que parece muito com aquele outro trecho da carta aos Romanos. Ou seja, Pedro então enviou a carta, escreveu essa carta num tempo que o evangelho já tinha chegado a todo mundo conhecido da época, né? Isso colocaria tranquilamente a escrita da carta por volta ali do 60 e alguma coisa, depois de Cristo, perto da morte de Pedro e Paulo. Vou pegar aqui a Bíblia de Jerusalém, na introdução às cartas católicas, né? Quando fala da carta de São Pedro, diz o seguinte: a carta deve ser anterior à morte de Pedro, 64 a 67, mas talvez só alguns anos mais tarde é que Silvano a deu por terminada, segundo a diretriz de Pedro e sob a sua autoridade. Isso seria até mesmo provável, se constatasse que a epístola é compósita, combinando fragmentos diversos, entre os quais Momilí de origem batismal. Essas distinções não conseguem ultrapassar o nível da conjectura. Enfim, a Bíblia de Jerusalém coloca a escrita dessa carta por volta ali de 64 a 67.
Né? Inclusive, supondo que Silvano possa ter, quando a gente lê no versículo 12, ele escreveu como de Silvano. Quando que Silvano pode ter terminado a escrita da carta algum tempo depois da morte de Pedro. Então foi naquele momento. E nesse momento, São Marcos estava com São Paulo em Roma. Né? Vamos na carta aos Colossenses, capítulo 4. Colossenses 4:10. Aqui, ó. Saúda-vos Aristarco, meu companheiro de prisão, e Marcos, primo de Barnabé, a respeito do qual eu recebi as instruções. Se for ter convosco, acolheu bem. Então, Marcos estava com São Paulo, na prisão. Qual prisão? Na prisão de Roma. Como é que eu sei que é a prisão em Roma? Sim, daqui Marcos está com São Paulo. Você, aqui, agora eu vou lá para a segunda carta de São Paulo a Timóteo. A carta aos Colossenses vai escrita. Não é Atos dos Apóstolos. De segunda Timóteo, capítulo 4. Quando ele escreve essa carta a Timóteo, segundo Timóteo, Marcos ele estava com Timóteo lá em Éfeso. E não estava com São Paulo. Veja. O versículo 6 ele diz o seguinte: Quanto a mim, estou a ponto de ser molado, instante de minha libertação se aproxima. Então ele reconhece que está perto de ser martírio. Combati o bom combate, terminei minha carreira e guardei a fé. Então ele reconhece, está perto de ser martírio. Então quando ele escreve a carta, ele provavelmente, quando ele escreveu essa carta, ele provavelmente estava na prisão lá em Roma. Ele estava na prisão em Roma, perto de ser martírio. No versículo 11, ele diz o seguinte: Só Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze, porque me é bem útil para o ministério. Então, aqui ele manda Timóteo levar Marcos até ele que estava em Roma. Então, quando ele escreve a carta aos Colossenses, onde Marcos já estava com ele, né? Ele estava em Roma, na prisão de Roma. Ou seja, então foi perto ali da morte de Paulo. Os Colossenses foi depois disso, perto da morte de Paulo. Então, de perto da, na época da redação da primeira carta de Pedro. Então, quando Pedro escreve aquela carta, citando São Marcos, São Marcos também estava com São Paulo em Roma. Ou seja, Pedro escreveu a carta de Roma. Outra evidência, agora na segunda carta de São Pedro tem outro detalhe que chama atenção. Que ele faz uma referência às cartas de São Paulo como se todas as cartas já tivessem sido escritas. É como se ele tivesse mostrando que ele tivesse tido conhecimento do conteúdo dessas cartas. Segundo São Pedro 3, 15 e 16. Reconhecer que a longa paciência de nosso Senhor vos é salutar, como também vosso caríssimo irmão Paulo vos escreveu, segundo o dom de sabedoria que lhe foi dado. É o que ele faz em todas as suas cartas, nas quais fala nesses assuntos. Nelas algumas passagens difíceis de entender, cujo sentido os espíritos ignorantes ou pouco fortalecidos deturpam para a sua própria ruína, como fazem também com as demais escrituras. Veja que ele faz uma referência às cartas de Paulo, né? É o que ele faz em todas as suas cartas. Ele cita todas as cartas e mostra conhecer o conteúdo dessas cartas. Se ele citou todas as cartas, a gente poderia imaginar que ele está incluindo a carta aos Romanos, né? Todas essas cartas. Não há nenhum indício de que poderia ter uma exceção, então ele estaria incluindo a carta aos Romanos, né? E se ele conheceu a carta aos Romanos é porque ele esteve em Roma. Estava em Roma, que é a carta enviada para Roma. E essa carta foi escrita perto, Pedro escreveu perto da morte dele. Como a gente pode ver aqui, ó. Segundo São Pedro 1, cadê? 14 e 15. Porque sei que em breve terei de deixá-lo. Deixar o quê? Então, tenho por meu dever, enquanto estiver neste tabernáculo, corpo dele, né, de manter-vos vigilantes por minhas demonstrações. Porque sei que em breve terei de deixá-lo, assim como nosso Senhor Jesus Cristo me fez conhecer. Eu já sabia que estava próximo de sua morte, de ser martírio. Mas cuidarei para que, ainda depois do meu falecimento, possais conservar sempre a lembrança dessas coisas. Então, ele sabe que Pedro esteve em Roma. Foi perto da morte de Pedro. Né? A gente tem aqui indícios bíblicos e a história confirma, né? Eu já li aqui o texto de Eusébio de Cesareia, né? Vou mostrar só mais alguns outros textos para corroborar.
começar aqui com Santo Irineu de Lyon. Contra as heresias. Livro 3, capítulo 3, versículo 2. Mas visto que seria coisa bastante longa elencar numa obra como essa as sessões de todas as igrejas, imitarmos-emos a maior e mais antiga e conhecida por todos, a igreja fundada e construída em Roma pelos dois gloriosíssimos apóstolos Pedro e Paulo. Então, Santo Irineu diz que a comunidade, a igreja de Roma, foi fundada por Pedro e Paulo, a diocese de Roma. Olha, se Pedro e Paulo fundaram essa igreja, é porque os dois estiveram lá. Então, Pedro esteve em Roma. Além disso, eu vou colocar um outro texto aqui. Carta Santo Inácio de Antioquia aos Romanos. Ele escreve o seguinte, aqui ó, capítulo 4, versículo 3. Não vos dou ordens como Pedro e Paulo. Eles eram apóstolos, eu sou um condenado. Eles eram livres e eu até agora sou um escravo. Contudo, se sofro, serei um liberto de Jesus Cristo e ressurgirei nele como pessoa livre. Acorrentado, aprendo agora a não desejar nada. Veja, ele disse aos romanos que não dá ordem a eles como Pedro e Paulo. Então Pedro e Paulo davam ordens aos romanos. Ora, não nos consta que Pedro tenha escrito nenhuma carta aos romanos. Então, se Pedro deu ordem aos romanos, ou seja, se ele liderou, digamos assim, se ele dirigiu a igreja de Roma, a comunidade de Roma, deu orientações à comunidade de Roma, é porque ele esteve lá. Ele esteve lá presente. Então, assim, a história confirma que Pedro esteve em Roma. E a gente até tem uma prova física, que é o túmulo de Pedro que está em Roma. Né? Se ele não esteve lá, como é que o túmulo foi parar lá? Então, a história confirma, a Bíblia dá indício, então Pedro sim esteve em Roma. Para falar que ele nunca esteve em Roma, você tem que jogar fora José de Cesareia, Santo Emílio de Lyon, Santo Inácio de Antioquia, enfim, ele esteve em Roma. Então é isso. Se você gostou, né, quiser mais conteúdo católico, na aba de canais recomendados no meu canal, tem uma série de outros canais católicos, uma lista de canais católicos que eu gosto, que eu recomendo, indico, né? Canais católicos de verdade, conteúdo católico de verdade, né? Tá aqui, é só você clica no nome, no logo do canal, no nome e vai lá. Se gostar, se inscreve, não gostar, não se inscreve, mas tá aqui as indicações, né? Tá aqui, né? Enfim, é isso, né? Se você gostou, deixa seu like, compartilhe, se inscreve no canal se não é inscrito, ative o sininho das notificações se não tiver ativado e até a próxima. Tchau.